Bom dia a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui, mais um domingo, para estudarmos um pouquinho da doutrina espírita, para buscarmos aqui um momento, de refazimento espiritual, para que a gente se sinta melhor, para as nossas vidas, no dia a dia. A gente não vem aqui buscando milagre, a gente não vem aqui buscando que todos os nossos problemas se resolvam, mas a gente vem aqui esperando que a gente possa se sentir melhor quando a gente sair daqui. E é realmente essa uma das nossas funções, das funções da Casa Espírita, que a gente possa, junto com a espiritualidade amiga, ou por meio da espiritualidade amiga, ter essa oportunidade da gente encontrar aquilo que a gente busca. Então, para a gente começar hoje, nós vamos pedir aqui a todos que se juntem com seus pensamentos, para que a gente possa vibrar para o nosso palestrante, desde já agradecendo. Hoje teremos o Clébio, que vai trazer um tema bem interessante, porque a gente entendendo isso, é uma chavinha para que a gente consiga ir resolvendo todos os problemas, Porque ele vai falar sobre o motivo da nossa reencarnação. O que estamos fazendo aqui? Então, se a gente consegue entender o que a gente está fazendo aqui, quem sabe não dá uma boa ideia para a gente ter uma vida mais leve. Então, desde já, nós vamos agradecer o Clébio e pedir aos amigos espirituais que te iluminem nessa palestra, que a gente possa receber esses ensinamentos com muita alegria, gratidão, sobretudo com esse coração aberto, para que faça sentido para a gente. Então vamos juntar os nossos pensamentos e agradecer a Deus, então, com muita alegria por essa oportunidade de estarmos aqui nesse domingo, nesse dia, de termos acordado e termos escolhido vir para cá, termos vontade de ouvir essas palavras, de estar nesse ambiente, absorver um pouco desse alimento espiritual que a espiritualidade preparou para nós. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada por reencontrarmos amigos. Obrigada por ouvirmos os ensinamentos de Jesus. Que a sua luz, Senhor, seja derramada sobre cada um de nós que aqui está. Que assim seja. Quando
Bom dia a todos. Com muita alegria que eu retorno a essa casa, na condição de orador, para trazer um tema que nos faz refletir sobre a nossa condição de espírito reencarnado. Nós falamos do processo reencarnatório. É impossível ouvir essa música sem se emocionar. Tamanha profundidade dessa letra. E numa manhã de domingo, de carnaval, onde sabemos que muitos irmãos acabam vivendo esse processo reencarnatório, essa condição. Muito se deve pelos excessos, sejam excessos na bebida, na droga. E essa simbiose entre a encarnação e a reencarnação está no túmulo de Allan Kardec, uma frase atribuída a ele, contestada por alguns, mas independente do autor. A frase diz: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. E Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 132, vem perguntar exatamente qual a finalidade da encarnação. E os Espíritos vêm responder: é levá-los à perfeição. Deus a impõe com a finalidade de levar-nos à perfeição. Vejam bem que Deus impõe essa condição. É como nós, num processo de convalescência no hospital, precisamos passar por um período de tratamento até então, para que a gente possa voltar para casa e no convívio com a família. Vamos pensar no a gente pode também usar de analogia aquele homem, aquela pessoa que está preso com a sua vida privada do convívio social com os familiares, que também está passando por um processo de progresso, ainda que não compreenda essa situação. É preciso que ali esteja para que aprenda, para então poder voltar ao convívio social. Nós passamos pelo mesmo problema, se assim podemos dizer, porque estamos aqui encarnados, porque muito, embora estejamos vivendo e gostamos dessa vida, gostamos do que a gente tem, porque assim nós pensamos: eu tenho os meus bens, usufruímos dos nossos bens, da família, mas esquecemos que nós não temos nada. Haveremos de deixar tudo, porque nós passamos por uma fase de transição, de aprendizado. A encarnação, ela tem como finalidade fazer com que a gente possa aprender, para que então, voltando ao plano espiritual, a gente possa pôr em prática aquilo que vivenciamos
Porque ficam umas reminiscências no perispírito, no mundo espiritual, e a gente vai relembrar de muitas coisas vividas no plano físico. Muitas vezes vamos ver, nossa, eu fazia isso, eu era assim mesmo. Porque a gente se vê como alguém melhor do que todos. Muitas das vezes a gente vê como soberanos, como uma pessoa muito boa aos nossos olhos. Mas somos muito falhos. Nós somos espíritos em vias de progresso. Estamos trabalhando esses defeitos, esses problemas que muitas das vezes nos permitiu, pela bondade divina, o Pai fraterno como é, nos permite esse processo de reencarno para que a gente possa expiar e pagar os débitos deixados em vidas pretéritas. Eu gosto de falar que eu estou sempre trabalhando o meu desencarne. A gente não sabe quando a ficha vai ser chamada, nossa senha vai ser chamada e devemos deixar esse corpo. E para mim, eu falo para minha esposa, minha filha não gosta de ouvir isso, eu já fiz 60 anos, né? Então, um sexagenário. Eu falo assim, filha, eu estou mais perto de lá do que daqui. Vamos viver aqui, se a gente for pensar aí na média de idade do brasileiro, na faixa de 75, ainda que tenha aumentado um pouco, eu tenho mais 15 anos. Então a gente vai vivendo num processo acelerado para que a gente possa fazer o máximo possível para quando voltarmos ao plano espiritual, não deixar débitos, não deixar dívidas, principalmente do espírito. Esse é um objetivo meu. E a minha filha não gosta de ouvir isso, que ela não gosta de falar de morte, ela não gosta de pensar que o pai um dia vai deixá-la. É uma jovem que não tem religião, como muitos dos jovens hoje em dia, falam que são agnósticos. Mas se a gente for pensar que nós também éramos assim, eu não tinha religião até encontrar o espiritismo, me dedicar, me envolver, trabalhar, porque eu compreendi a importância do nosso papel como cidadão, como homens, nesse processo de evolução, onde cada um de nós tem um papel fundamental, porque Deus, na sua justiça soberana, na sua bondade, nos concedeu de estar aqui. Eu sempre reflito sobre isso. Por que eu estou aqui? O que Deus quer de mim? Eu pergunto a Ele. O que o Senhor quer de mim? E eu vejo que, eu sempre falo isso, eu sempre fui muito tímido. Muito tímido. Na minha adolescência, na minha juventude, eu era muito tímido. E de repente eu me vejo na docência, trabalhando com alunos, me vejo como expositor espírita. E isso me alegra muito, porque me dá a condição de poder não só trabalhar a mim, mas ajudar a muitas pessoas pelas mensagens que nós trazemos aqui, os expositores que aqui vêm. Essas oportunidades são maravilhosas para nós que estamos aqui lançando a semente e para aqueles, para os ouvintes, que muitos pegam a semente, plantam, germinam e colhem. É assim que nós devemos fazer da nossa vida. Semear. Semear. Porque haveremos de colher aquilo que nós semeamos. Então os espíritos continuam, mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência. Então,
quando sofremos e maldizemos ao Criador, muitas das vezes a gente questiona a nossa fé, dizendo: Deus, por que que isso acontece comigo? E a gente complementa a frase: por que isso acontece comigo e não com fulano? É absurdo. Por que que fulano tem um carro novo e eu não tenho? Por que que fulano tem uma casa bonita e eu não tenho? E por que que tem que acontecer com o outro e não com você? Isso é sinal de que Deus entende que você tem condições e capacidade de vencer os obstáculos que Ele impõe. Porque Ele vos criou. Ele nos criou. E sabe do nosso propósito. Sabe aquilo que somos capazes. Então, a encarnação tem ainda outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. E na questão 133, Allan Kardec continua com os questionamentos. Ele pergunta: os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem, têm necessidade de encarnar? Nossa, mas eu só faço coisa boa. Por que que eu tenho necessidade de encarnar de novo ou reencarnar? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem através das lutas e das atribulações da vida corpórea. Porque nós temos necessidade de reencarnar, então, mesmo sendo bons. Porque o objetivo é atingir a plenitude espiritual, a felicidade plena. E se estamos aqui é porque ainda não somos espíritos puros, daí a necessidade de estar reencarnando. Encarne, reencarne, encarne, reencarne, encarne, reencarne. Em cada uma dessas encarnações, nós vamos colhendo experiências, juntando no saco, e vamos levando com nós, até que não seja, então, necessário esse processo. Quebramos esse processo de encarna e reencarna. E vivemos como espíritos puros, sem necessidade mais de reencarne. Talvez, como missionários, uma vez que a gente escolha: eu quero voltar, eu quero viver no Brasil, eu quero viver no Brasil. Olha que prova boa. Né? Eu quero ser político. Quero ser político. Está lá no Congresso. Como espírito puro, talvez seja mais fácil. Mas será que nós, simples mortais, desencarnei e de repente eu quero voltar rico, ser político? Como será? Por isso que a gente não pode ficar criticando quem lá está e faz coisa errada. A gente pode até não concordar. Não concordamos, sim, com muitas coisas, mas não fazer opinião, não dar opinião. Justiça, né? A gente não pode... Porque talvez se estivéssemos lá, fizéssemos a mesma coisa ou ainda pior. Ou ainda pior. Então nós temos que ter complacência com aqueles irmãos, caridade com aqueles irmãos, que a gente sabe o que será deles. Nós que conhecemos um pouco da nossa doutrina, sabemos o que serão deles quando se encontrar na outra vida, no plano espiritual. Então, isso vai ficar com ele. Esse problema é dele, não nosso. E aí, os espíritos, então, respondem: chegam mais depressa ao alvo. Que alvo seria esse? A progressão, o progresso, que é uma das leis de Deus, a lei do progresso. A gente só progride na prática. Porque não adianta eu ficar lá em cima, no mundo espiritual, na erraticidade. Eu não quero voltar, não. Meu filho, você está tendo uma oportunidade, vamos voltar? Não, quero ficar aqui, que está bom. Mas, e como é que vai ser?
Você vai ficar aqui quanto? Quanto tempo? Quantos anos ainda? Já estou 1000 anos aqui, vai ficar mais tempo. Não, vamos voltar. Aí que entra a compulsividade, o espírito compulsório, que, não, é hora sua e vai embora, tchau. Pronto. Ainda que a gente não queira, mas isso é sabedoria divina. Aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento ou ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. Nós, que somos ainda espíritos imperfeitos, nós temos muito que aprender. Porque ainda que nós estejamos numa casa espírita, ainda que nós somos adeptos dessa bendita doutrina, a gente tem as nossas dificuldades, nós temos as nossas limitações. Eu estou aqui, mas eu tenho minhas dificuldades. Chego em casa, minha esposa reclama de mim, eu xingo ela, e assim a gente vai vivendo e aprendendo. Brigamos, nos aborrecemos, em casa, no trabalho, no trânsito, em qualquer lugar, porque somos espíritos encarnados. Ainda vivemos essas vicissitudes do mundo terreno. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito, continua os espíritos. Ao progresso intelectual, pela atividade que ele é obrigado a desenvolver no trabalho, ao progresso moral, pela necessidade que os homens têm um dos outros. Isso está no livro Céu e Inferno. Aí ele fala assim, a bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia. Você vê que são atributos, a gente vê que são virtudes e vícios que uns nos aproxima do Criador, nos leva à proximidade de Deus, e outros nos afastam cada vez mais de Deus. E nós temos, através do livre-arbítrio, as nossas escolhas. Sabemos aquilo que colheremos, mas nós temos esse livre-arbítrio. Não, eu quero ser mau, eu quero ser avarento, eu sou tinhoso, eu não gosto de fazer o bem. E aí os espíritos, tão bons que são os nossos mentores, tá bom, meu irmão, você quer seguir esse seu caminho? Ele não vai pegar um chicote de chicotear você e falar, não, você está errado, vá para o caminho da retidão. Não, ele vai deixar. Ele vai se afastar de nós. Ele se afasta. Mas como um pai, ele fica vigiando de longe. Deixando que você, por si só, reconheça que você não está no bom caminho, que você está no caminho errado, e aí sim, retome ao caminho que vai te levar à felicidade, à paz de espírito, que é o que todos nós buscamos, através das nossas virtudes, do amor, do trabalho, do altruísmo, da benevolência. Acredito que todos nós pensemos isso. Eu quero evoluir, eu quero crescer, eu quero progredir. Porque nós sabemos como que é os planos umbralinos. Não quero passar muito tempo lá. Ainda que eu tenha que dar uma passadinha, né? Quem sabe? Vai depender muito da gente, né? Nós sabemos disso, né? Vai depender muito da gente. Mas ir lá, abrir a cortina, olhar, opa, aqui tá ruim, vou sair daqui. Não, vem aqui um pouquinho, entra aqui. Não é a minha intenção. Mas para que isso ocorra, para que eu não passe por ali, eu tenho que viver conforme os preceitos cristãos. Eu tenho que agir em cima daquilo que eu professo.
Eu não posso professar uma coisa e fazer outra. Nós temos que ter esse entendimento de que nós somos os donos do nosso próprio destino. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito, ao progresso intelectual pela atividade que ele é obrigado a desenvolver no trabalho e ao progresso moral pela necessidade que os homens têm uns dos outros. Os homens têm necessidade uns dos outros, então a gente não pode viver como ermitão. Mesmo que eu fosse bilionário, me trancasse na minha mansão com 30 serviçais, 30 funcionários, eu não conseguiria viver, eu não conseguiria progredir. Porque é no contato uns com os outros que nós aprendemos. É no contato com alguém impaciente, com alguém intolerante, com alguém aborrecido, com alguém grosso. É assim que nós vamos aprender a lidar com as pessoas. Aquele pai agressivo, alcoólatra, que bate na mãe, que bate nos filhos. Aquela mãe que negligencia a saúde de um filho, vai para o carnaval e deixa os filhos sozinhos, pequenos. É essas pessoas que nós temos que compreender. E a empatia faz isso. Nós precisamos aprender a nos colocar no lugar do outro antes de fazer juízo de valor. Antes de apontar o dedo. Porque nós também não temos telhados. O nosso telhado também é de vidro. E Jesus disse isso. Quando levaram a adúltera à sua frente, mestre, essa mulher foi pega em traição. A lei mosaica manda que a apredejemos. E Jesus diz o quê? Que atire a primeira pedra. Quem nunca errou, quem nunca pecou. E quem de nós aqui pode atirar a primeira pedra? Eu não posso. Falando por mim, eu não posso. Mas eu estou tentando mudar. Eu quero desencarnar sem nenhuma mala. Não quero levar mala nenhuma. Não quero levar nenhuma bagagem, a não ser aquela que eu consegui criar. Aquela invisível. As palavras que foram ditas, que ajudaram alguém. A mão que eu dei para estender um irmão que estava caído. A luz que eu levei àqueles irmãos que se viam em condição trevosa, através de uma leitura do Evangelho, de um passe, de um pensamento, de uma vibração positiva para o irmão. Allan Kardec, na Gênese, no capítulo 11, vem falar da reencarnação. O princípio da reencarnação é uma consequência necessária, repito, necessária da lei de progresso. Se almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos, as que nascem hoje são tão novas, tão primitivas quanto as que viviam há 1000 anos. Acrescentemos que nenhuma conexão haveria entre elas, nenhuma relação necessária, seriam de todo estranhas umas às outras. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec diz a reencarnação é uma oportunidade de aperfeiçoamento, desenvolvimento intelectual e fortalecimento dos laços familiares. Voltamos a frisar, a reencarnação nos dá essa oportunidade de nos aperfeiçoarmos, de experimentar as vicissitudes para que a gente possa entender hoje por que eu sou pobre, por que eu passo tanta necessidade. E aí, por que a gente não pergunta assim, o que será que eu fiz em outra encarnação para merecer isso? Talvez isso nos ajude a viver com aquele pouco que nós temos. Quantos vivem em situação de miserabilidade e a gente olha com dó. Quantas pessoas em cadeira de roda,
e a gente olha com dó, mas muitas das vezes ali tem espírito milenar, espíritos superiores, espíritos muito bons, muitas das vezes, que estão ali como missionários, talvez para a família compreender, sem revolta, por que meu filho nasceu assim? Sem revolta. E dá o amor, por isso que nós viemos como bebê, e a mãe dá todo o carinho para nós. Porque nas primeiras infâncias da nossa encarnação, nós somos completamente dependentes. Dependentes do amor do pai e da mãe, para que nos ajude nos primeiros ensinamentos. Aquela reencarnação, eu vou depender do meu pai, da minha mãe, para que me ajude a comer, que eu não sei levar a comida à boca. Então a mãe vai lá, faz até aviãozinho. Às vezes a gente passa como tolo, né? Eu fiz isso muito com a minha filha. Mas por quê? Porque a criança não tem ainda essa habilidade, esse entendimento da água, da mamadeira, e assim vai crescendo, vai evoluindo, desenvolvendo. Assim fomos nós, todos nós, passamos por esse processo. E a gente vai vivendo, envelhecendo, voltamos a ser criança e dependendo agora das nossas crianças. Por isso, respeito pelos idosos. Por isso é importante que a gente olhe para os idosos. Agora eu estou legislando em causa própria, que eu sou um idoso. Eu falo com meus alunos, me obedeça, senão eu vou entrar com processo contra vocês, hein? Estatuto do idoso. Verdade. Então, a reencarnação é uma oportunidade de aperfeiçoamento, desenvolvimento intelectual, fortalecimento dos laços familiares. No livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Chico Xavier, ditado por André Luiz, ele fala assim: há encarnações que se processam sem consulta ao espírito que vai reencarnar, aquilo que eu falei do espírito que precisa, que tem que vir, compulsório, não tem condições de planejar a sua encarnação. É uma reencarnação compulsória. Ele responde sim, isso ocorre com relação aos espíritos que necessitam de segregação em certas lutas no plano físico. Vamos separar ele aqui? Você vai ficar aqui. Deu exemplo dos que estão em presídios, né? Vamos segregar eles aqui porque eles não entenderam como é que é o processo ainda. Então, vai ficar aqui preso por alguns minutos, por alguns dias, por alguns anos, dependendo da extensão do crime. Então, vamos segregar ele aqui. Separe essa turma aqui, estupradores aqui, assassinos aqui, etc. Assim. Então, é difícil para o familiar entender isso. Mas é necessário até que ele entenda e compreenda que viver socialmente é respeitar leis, respeitar regulamentações. Enquanto não se respeita, porque eu não posso tirar a vida de ninguém. Eu não posso roubar ninguém. Na lei de progressão, na lei de progresso, nós temos esse aprendizado, né? Então, a medida é comparável a que assumimos no mundo com enfermos e criminosos, que pela própria condição ou conduta perderam temporariamente a faculdade de resolver quanta sorte que lhes convém. Por isso, quando a gente tem um problema físico, vamos para o hospital, fica ali um pouco, até que a gente pode pensar na nossa encarnação, mesma coisa. Vou ficar lá na reticidade um tempo, né? É o tempo para que a gente possa pensar, ver como é que é as coisas, ver o que eu fiz, né? Normalmente muitas pessoas contam que quando morrem, né, passa aquele filme, um filme passa na tela assim, de tudo aquilo que a gente fez na vida física, antes de morrer. E ali, né, não esconde nada, né? Nossa, aí você olha assim, nossa, eu fiz isso, fez. Nossa, fiz aquilo, fez. Nossa, você jogava os cristãos na arena para o leão comer? Fiz. Né? É isso mesmo.
Nossa, você usava chicote para chibatar lá os irmãos que vieram da África? Fiz. Era você mesmo. Então, a gente tem nossos débitos. E não precisa se envergonhar, porque nós estamos no mundo de encarnação, no mundo de provas e expiações, encarnados, para isso mesmo, para que a gente possa aprender, para que a gente possa entender que no convívio social a gente se ajuda um ao outro. A progressão não vem sozinha. Eu não sei fazer pão, por exemplo. Eu dependo de um padeiro. Eu dependo de alguém que vá, faça o pão e eu vá lá e compre. Eu dependo de um farmacêutico que fabrique lá um remédio, eu vou lá e compro para curar um problema meu. Então, cada um na sua profissão, cada um na sua vida, tem o seu valor. Porque a gente não conseguiria viver só. Imagine o mundo inteiro, só eu aqui. Eu sou muito limitado. Como é que eu ia sobreviver? Como é que eu ia sobreviver? E graças a Deus, Deus colocou o homem e a mulher. Porque você imagina que coisa ridícula seria só os homens, né? Porque aí não teria... Para que eu vou fazer minha barba, né? Pintar meu cabelinho? Ia ficar aquele negócio esquisito, um monte de homem junto. Então as mulheres, com a sua sensibilidade, nos ajuda nesse sentido. A minha esposa é mais ou menos assim. Ela vem, não, bem, vai dar certo. Às vezes a gente está entristecido, a gente está desanimado com alguma coisa. E aí vem a pessoa que convive com a gente. Calma, bem, calma. Tudo passa. Vai dar certo. Acredite. Acredite, quer dizer, eu, como espírita, como cristão, eu tenho que ouvir a minha mulher, porque às vezes a gente titubeia na nossa fé, na nossa crença. Por que eu estou passando por tanto aperto? Por que isso está acontecendo, né? Porque Deus te ama tanto que Ele dá essa prova para você para que a gente possa aprender e evoluir. Porque é assim que nós chegaremos um dia a mundos felizes. Para finalizar aqui, ó, a medida comparável ao mundo com enfermos e criminosos que perderam temporariamente a faculdade de resolver quanto à sorte lhes convém no espaço de tempo em que se lhes perdura a enfermidade ou em que se mantenha sob as determinações da justiça. Eu gosto sempre de lembrar de Allan Kardec perguntando qual o maior modelo que o homem tem, né, na Terra, que a gente deveria se inspirar. E ele responde: Jesus. Jesus. Né? Então nós temos que pensar, quando a gente for fazer alguma coisa, o que Jesus faria no meu lugar? As coisas vão ficar muito mais fáceis para a gente, porque a gente complica demais a vida. E a vida é fácil. A vida é fácil porque nós conhecemos e nós sabemos da história do Cristo vivendo entre nós há 2000 anos atrás. É só fazer aquilo que Ele nos ensinou. Ser bom, ser benevolente, ser paciente, ser bondoso e caridoso. Porque nós temos escolhas. Nós, quando acordamos, a gente tem escolha. O que eu vou fazer hoje, hein? Vou matar alguém ou vou ser bondoso com a minha sogra? Com a minha sogra, que beleza. Já ganha uns pontinhos, né? Se foi bom com a sogra, já ganha uns pontos. Para quando voltar. Em dobro ainda, é ponto duplo. Então, o que eu vou fazer, gente? É procurar fazer aquilo que Jesus sempre nos ensinou. Amar uns aos outros, como eu vos amei. E quando a gente ama uns aos outros como Jesus nos amou, a gente vai procurar sempre fazer o melhor por aqueles que convivem com a gente. Primeiro por aqueles que convivem com a gente, não com os amigos. Porque com os amigos é fácil você conquistar. Sentar na mesa de bar, brindar uma cerveja e beber e contar a conversa fiada, fica ali.
Daqui a pouco tá os dois, né? Oh, meu amigão, e abraça, beija. Nossa, você é o melhor amigo do mundo. Mas e em casa? Como será que é o convívio? Então nós temos que aprender isso com o Mestre. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim como eu amo o meu trabalho, assim como eu os amo. Esses irmãos que nós todos estamos aqui no mesmo barco, buscando a mesma coisa. Eu quero encerrar agradecendo a todos, agradecendo a casa mais uma vez. Muito obrigado. Fiquem na paz.